Boa tarde a todos, boa tarde a toda a comunidade do IFB, Campo São Sebastião, e quem mais chegou para a nossa semana, nossa sexta semana de Ciência, Arte e Cultura do Campo São Sebastião do Instituto Federal de Brasília. Hoje, no dia 5 de... no dia 3 de dezembro de 2020, um dos eventos que integra esse grande evento guarda-chuva, que é a semana, que é a nossa terceira jornada do PIBID, está acontecendo. Já tivemos aí, nessa jornada do PIBID, uma conversa sobre o PIBID a partir de uma perspectiva das políticas públicas, da gestão institucional, da formação docente, depois vários relatos muito emocionantes de egressos e egressas do PIBID. Agora acabamos de sair de uma oficina maravilhosa com o professor Gabriel Azevedo, que foi orientando o nosso do PIBIC da UNB, do PIBID, aliás, da UNB, e que nos brindou aí com uma reflexão sobre como construir sequências didáticas a partir de problemas sociais. E agora a gente vai fazer um salto para a reflexão metodológica. Por que isso? Porque o PIBID ele tem exatamente essa carinha. Ele é uma política pública, ele tem como objetivo a formação de professores, e essa formação de professores, ela tem vários eixos. Dentre eles, a teoria, a reflexão, o diálogo com vertentes as mais variadas, a realidade de sala de aula, o chão de sala, fazendo retroalimentando essas reflexões teóricas, a prática docente, efetivamente, e aí no final da trajetória, espera-se que ao final dos 18 meses de vigência de cada programa, cada estudante pibidiana, cada professor em formação, melhor dizendo, seja capaz de produzir conhecimento a partir de sua própria prática enquanto professor em formação. Então, a gente faz o salto para a produção de conhecimento. E a grande coluna vertebral que sustenta a cientificidade é a metodologia. Daí, eu quis chamar esse grupo maravilhoso, composto pela professora Viviane Rezende, da Universidade de Brasília, pelo professor Gersinei Santos, também da Universidade de Brasília, e pela professora Sinara Bertoldo Andrade, da UEG, Universidade Estadual do Goiás, que estiveram em diferentes momentos aí da minha trajetória, dialogando comigo, me ensinando, e que eu trouxe hoje, fiz esse convite para que eles pudessem ensinar um pouquinho mais, né, pudessem nos brindar com seus conhecimentos aqui nessa prosa sobre metodologia. Então é isso, a ideia da roda de conversa é que seja uma coisa mais fluida, menos engessada, então a gente não vai ter, assim, falas, e depois outra fala, e depois outra fala, e depois perguntas. Então, as perguntas, elas vão poder ir acontecendo aqui no chat, se vocês também quiserem fazer alguma intervenção, podem se inscrever para falar, e é isso. Então, vou começar aqui com uma breve reflexão que a gente travou, né? Da onde a gente parte para falar de metodologia? Que foi mais ou menos isso que os três perguntaram para mim, beleza, Pilar, mas como é que vai ser essa roda? Então, vou retroalimentar a nossa roda com a pergunta que originou a roda. De onde a gente parte para falar de metodologia? E aí, quem quiser começar a falar... Bom, eu vou começar então, porque eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar no IFB hoje, com vocês, e também por um motivo especial, que é reencontrar essas pessoas tão queridas e reunidas aqui. A Pilar, o Gersinei, a Sinara, hoje docentes, doutoras, doutor, né, exercendo a profissão docente, trabalhando em universidades, e é uma coisa que me deixa muito, assim, feliz e orgulhosa ver os passos e as trajetórias dessas queridas pessoas que estiveram juntas na orientação do doutorado, né? A primeira turma de doutorandos que eu orientei. Então, para mim, é uma satisfação, uma alegria, uma honra participar com vocês dessa conversa. Bom, a Pilar provocou a gente com a pergunta de onde a gente parte para falar de metodologia.
Eu acho que é uma pergunta que não tem resposta se ela não estiver posta em um contexto. Se a gente não puder saber metodologia de quê? Metodologia para quê? Metodologia para quem? Né? Então, para a gente falar de metodologia assim, sem uma contextualização, sem precisar de que metodologia a gente está falando e com que objetivo a gente vai falar de metodologia, eu acho que é por isso, Pilar, que a gente travou, como você disse, né? Deu essa dúvida geral aqui, tá, mas como, né? O que exatamente? Passo a palavra aí para quem quiser continuar. Bom, boa tarde a todos e a todas e a todos. Bom, gente, é um imenso prazer estar aqui também hoje no Instituto Federal de Brasília. Faz as palavras de Viviane, minhas palavras. Realmente esse reencontro é muito feliz. Estou no meio aqui de uma maratona, mas não tive como recusar, porque reencontrá-los, né? Reencontrá-las e reencontrá-lo nessa roda de conversa, enfim, traz muitas sensações boas, né? De acadêmica, afetividade, ainda mais nesse momento, nessa conjuntura pandêmica que nós estamos vivenciando, e nesse ano tão difícil que nós estamos tendo, né? Bom, acho que o que a Viviane colocou muito bem, nossa querida orientadora, sempre orientadora, de que realmente precisa ter um contexto. E quando a Pilar trouxe, assim, eu falei, vou aceitar, mesmo estando no meio dessa maratona que eu estou, porque eu estou desde o semestre passado dando, né, elaboração de projetos de pesquisa e metodologia, esse semestre especificamente, metodologia de trabalho científico. Então, o contexto de onde eu passo, e aí eu vou falar da minha experiência enquanto docente nesse ano, é de partir da metodologia do trabalho, dentro da nossa perspectiva, que nós três trabalhamos com a mesma perspectiva da análise do discurso crítica, mas para levar para os meus alunos, para as minhas alunas e para os meus alunos, a questão de que nós temos que partir da estratégia de leitura, que vai ao encontro do que a Viviane acabou de falar, né? Para quê, por quê, onde, quando nós estamos construindo, porque a metodologia, ela nada mais é do que o caminho que nós vamos dar para conseguir executar uma pesquisa, né? Ela é o caminho os métodos que nós vamos selecionar para conseguir chegar a tornar, quais dados, né, a coletar ou gerar dados, a revisar a bibliografia, e obviamente, isso tem que ter claro para a gente, e é muito difícil para qualquer iniciante, eu percebo, iniciar na metodologia. Foi difícil para mim também lá atrás. E aí hoje eu passo da perspectiva da estratégia de leitura, que é uma perspectiva de perceber que a leitura ela não é apenas linear, né? Não é só pegar um texto, mas é partir também não só da linearidade do texto, mas do contexto e dos intertextos que estão envolvendo aquele assunto que nós queremos pesquisar. Então, eu penso que a metodologia ela começa com a nossa estratégia de leitura. Bom, eu vou passar para o Gersinei para a gente ir fazendo esse bate-bola e aquecendo também, né? Bem, gente, boa tarde a vocês. Quero dizer que sempre é um prazer quando nós recebemos convites assim tão especiais, e eu costumo dizer que são sentimentos muito misturados quando eu encontro essas três grandes figuras da minha trajetória. E, enfim, são sentimentos misturados porque é muita história e muito trabalho construídos. Assim. Então, gratidão por esse momento, gratidão pelo convite, Pilar, gratidão a todos do Instituto Federal de Brasília que nos vêm, a todos, a todas, a todes. E, sim, acredito que conversar sobre metodologia
dentro da perspectiva atual. Inclusive, acho que nós poderíamos pensar, problematizar também, como construir pesquisas e metodologias que se conectem e que dialoguem com as dificuldades atuais, né? Porque fazer metodologia como o que a professora Viviane falou, o que a professora Sinara também trouxe, é sempre um movimento central dentro de uma perspectiva de contexto. Eu preciso ter o contexto, eu preciso ter o lugar de onde começar a pensar a pesquisa. Então, não dá para pensar estratégias metodológicas do zero ou de alguma literatura, porque não é um manual de instrução. Mesmo que se tenha um desenho de pesquisa, ou mesmo que se tenha um desenho de como fazer a pesquisa, que é muito o cerne do que é a metodologia, em linhas generalíssimas, é como você vai fazer aquela pesquisa. Então, a metodologia é, de fato, essa força motriz no sentido de dar andamento ao que você idealiza. Então, você idealiza, você constrói, só que com a metodologia, você vai ver se aquilo, de fato, pode ou não acontecer. Enquanto você não organiza um modo que sua pesquisa será feita, você tem uma perspectiva ideal. E trabalhar com ideal é sempre algo questionável. Então, é central conversar sobre metodologia e, por isso, o convite tem toda a coerência e, além de ser Pilar, não é a professora Pilar que me fez um convite, e eu, como disse, né, é sempre um prazer para mim compartilhar com ela, com pessoas que têm a qualidade profissional, intelectual dela. Acho que é central falar sobre as construções, as possibilidades, os alcances da metodologia. Então, para mim, a metodologia, nesse sentido, é central e se deve pensar como ela tem que ter o contexto e mais, como ela consegue dialogar de maneira fluida e de maneira de fluxo, né? Eu dou e recebo e dou, dentro ali do cenário no qual a pesquisa será desenvolvida. Então, tem a ver também com ética, com o seu campo, né? Tem a ver com o outro, tem a ver com respeito, tem a ver com o que você, de fato, tem para contribuir e também o quanto você tem para receber. Então, tem a ver com escuta, tem a ver com leitura, tem a ver com estruturação. Então, trazendo aqui, por exemplo, um nome Mason, né, que fala sobre o desenho de pesquisa, fala sobre as questões de pesquisa. São vários temas, é um tema em si complexo, e eu acho que eu já posso dar uma adiantada na minha fala nesse sentido. No mais, agora, franqueio a palavra, e gratidão. Estou muito, muito orgulhoso, muito, muito contente de estar aqui nessa tarde. Só partindo assim, acho que não sei como é que a Pilar pensou a estrutura. Já que eu fui inquietada também, de onde a gente parte, a pergunta voltou, né? Então, eu vou falar de onde a gente está partindo, né? Estou subvertendo todos os ritos do protocolo das atividades acadêmicas tradicionais, nas quais a gente primeiro fala quem são essas pessoas. Então, vocês ouviram um pouquinho, o pessoal aí não é fraco não, né, gente? Deixa eu falar quem são essas pessoas, que eu só falei de onde elas eram, né? Então, vamos lá. Vou começar com a nossa orientadora, que vai continuar sendo para sempre, professora Viviane de Mello Rezende, doutora em Linguística, Linguagem e Sociedade pela Universidade de Brasília, UNB. Viviane Rezende é professora associada do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, LIP, UNB. É pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística, PPGL, UNB, orientando na área de Linguagem e Sociedade, especificamente em Análise de Discurso Crítica e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Orientando na área de políticas públicas. É diretora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, coordenadora do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade, o NELIS, e do Laboratório de Estudos Críticos do Discurso, o LABEC. Foi delegada no Brasil da Associação Latino-Americana de Estudos de Discurso, de 2017 a 2019, de que é atualmente a vice-presidenta. Em outras associações científicas, é vocal da junta diretiva da Associação Internacional de Estudos do Discurso e Sociedade, e secretária do Conselho Executivo do Research Committee 25, do Language and Society, da International Sociological Association, treinando aqui em inglês. Integrante da Rede Latino-Americana de Análisis Crítico del Discurso e Pobreza, Rede LADE, para os íntimos,
Tem artigos em diversos periódicos nacionais e internacionais e vários livros publicados na área de estudos críticos do discurso. É editora da revista latino-americana de Estudos del Discurso, ao lado de Teresa Orteiza, da PUC, da Universidade Católica do Chile, né, Pontifícia Universidade Católica do Chile, e editora para o Brasil e Portugal da revista Discurso e Sociedade. Integra o corpo editorial das revistas Discourse and Society, Cadernos de Linguagem e Sociedade, Sur le Journalisme e Românico-Molunescência da República Tcheca. Integra a Câmara de Assessoramento Técnico-Científico da FAPDF. Realizou estudos pós-doutorais junto ao Pós-Lim da UFMG e na Universidade Pompeu Fabra da Espanha. Pesquisadora CNPq, e a ficha corrida não acaba. A Sinara Bertoldo de Andrade é doutora e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, atuando na linha de pesquisa de Linguagem e Sociedade, bacharel e licenciada em Letras Português pela Universidade de Brasília, cursou Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília, onde estudou técnica de fotografia, participou como membro do Núcleo de Fotografia, Captura. De 2018 a 2019, atuou como professora substituta de fotografia na Faculdade de Comunicação da UNB. Em 2018, produziu, junto com o Comitê Permanente de Gênero e Raça do Senado, a exposição fotográfica dos 16 dias de combate à violência contra as mulheres na Biblioteca Central da Universidade de Brasília, atuando na curadoria da exposição. Em 2019, atuou como revisora linguística e pedagógica na coordenação da avaliação do Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de promoção de eventos, a SEBRASP. Em novembro de 2019, palestrou a convite do Comitê Permanente de Gênero e Raça do Senado Federal, no evento produzido pelo Senado, e pelo Correio Brasiliense no auditório do Correio sobre a fotografia como ferramenta de produção e reprodução de estereótipos do corpo feminino. Atualmente está como professora substituta da Universidade Estadual do Goiás, na unidade Goianésia. É membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade de Goianésia, recebeu menção honrosa na edição 2020 do Brasília Photo Show, trabalha com pesquisa na área interdisciplinar de análise de discurso crítica, dando ênfase para as temáticas do letramento e deficiência, discursos e transportes públicos, fotografia como divulgação e metodologia de estudo, e com a interseccionalidade de gênero, raça e classe na produção de textos, entendendo fotografia como texto não verbal, em exposições fotográficas. Tem trabalhado também com os seguintes temas: complexidade textual e avaliação educacional, gênero e o combate à violência contra a mulher, mobilidade urbana e trabalhador rodoviário, e fotografia como ferramenta pedagógica. Por fim, mas não menos importante, o professor Gessinei Pablo Santos é doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, mestre em Linguística também pelo mesmo programa, o PPGL da UNB, possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Sergipe. Atuou como integrante do Grupo de Pesquisa Mobilização, Direitos e Cidadania, Ação, Representação e Identificação do Discurso, é membro da Rede LAD, é membro do Núcleo de Estudos da Linguagem e Sociedade, o NELIS, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. É membro também do Laboratório de Estudos Críticos da Universidade de Brasília e Associação Latino-Americana de Estudos de Discurso. Tem experiência como revisor, editor, sendo membro da equipe editorial e de conselho consultivo de periódicos acadêmicos de alcances nacional e internacional. É tradutor e docente de ensino superior nos níveis público e privado, na área de língua portuguesa, e em instituições como a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Sergipe e na Faculdade São Luís de França. Tem experiência na área de língua portuguesa, produção de texto e linguística, com ênfase em análise de discurso crítica, método sincrônico-diacrônico de análise linguística de textos, atuando principalmente nos seguintes temas: língua portuguesa, linguística, discurso e linguagem, produção de textos, educação e pobreza extrema. Bom, eu vou até tomar uma água, porque eu fiquei sem saliva de tanta coisa linda que esse povo já construiu. Todo mundo bebeu água. E fazendo essa subversão aí dos gêneros tradicionais, que a gente primeiro apresenta para depois as pessoas poderem falar, é importante, sim, claro, a gente falar do nosso lugar de ponto de partida para falar de metodologia. E numa das nossas reflexões antes, a gente pensou no contexto que a gente está vivendo. E aí, pegando o gancho na fala do Pablo, ele aponta, para a complexidade do atual período, de como pensar ciência num contexto sanitário brutal em que não podemos fazer o que teríamos de fazer, que é ir a campo,
Então, como estar nesse campo? Ele põe essa inquietação. Eu coloco outra inquietação. Como fazer ciência no momento em que o obscurantismo nos diz que os saberes científicos não são válidos, ou que é só a sua opinião e a Terra pode ser plana? Coisas do estilo que acabam rompendo com uma tradição milenar de estudos aos quais, querendo ou não, os estudos que nós desenvolvemos, com os quais, melhor dizendo, os estudos que nós desenvolvemos dialogam, ou seja, a gente já tem um legado histórico aí e, sistematicamente, a gente tem também, historicamente, um obscurantismo que visa silenciar, talvez, Então, vou colocando aí os pelos nos ovos, vamos colocando aí umas inquietações para a gente refletir sobre isso. Bom, eu penso que esse é um momento muito desafiador para as instituições escolares e universitárias, de um modo geral, para as pessoas que fazem ciência também e que trabalham nesse campo, é um momento desafiador, e muito especialmente para a área das ciências humanas e sociais, incluídas as ciências de linguagem, porque se tornam escassos os recursos para o trabalho acadêmico, para o custeio da universidade e para o apoio à pesquisa. Esse é um problema que a gente vem experimentando desde o golpe acontecido no Brasil, o mais recente golpe, e, bom, que agora se torna ainda mais grave, porque ao lado da questão da carência de recursos para custear o nosso trabalho, se coloca a questão da ameaça constante à autonomia universitária. Por exemplo, recentemente nós passamos pela aflição de não saber se a nossa reitora seria ou não seria empossada, embora ela tenha sido eleita com ampla maioria em primeiro turno. Então, isso gera uma angústia na comunidade, né? A gente não sabe se as nossas instâncias e práticas democráticas vão ser respeitadas a cada dia. Isso é muito angustiante, e eu acho que a gente está enfrentando uma conjuntura em que a angústia, o tensionamento das mentes e o tensionamento da nossa capacidade de ser e permanecer estável emocionalmente é uma arma política, né? Então, a gente é constantemente tensionado por ações que são feitas só para serem desfeitas em seguida. O exemplo mais recente é a obrigatoriedade de retorno presencial das universidades. Esse é um episódio muito recente, se não estou enganada, de ontem. Então, a gente amanhece com a notícia de que todo mundo vai ter de voltar a ter aula presencial, todo mundo investe uma energia enorme na discussão desse assunto, no debate sobre o tema, na resistência à atitude que fere a autonomia universitária sendo garantida pela lei maior, né? Mas mesmo assim a gente perde todo o tempo e energia daquela manhã ou do início daquela tarde, discutindo e tentando resistir a essa ação autoritária, para logo em seguida se dizer que não é nada disso e se volta atrás. O que eu estou querendo dizer é que é muita energia dispendiada. Energia intelectual, energia emocional e energia de tempo também, que é o nosso bem mais escasso nesse momento de trabalho remoto. Todo mundo que está nessa conjuntura, nessa condição de trabalho remoto, percebe um aumento das horas de trabalho demandadas pelas instituições, e isso não é diferente nas instituições universitárias. Além disso, imaginem vocês quanta energia foi necessária nas instituições burocráticas para formular uma portaria, defender uma portaria, desformular uma portaria. Então, é um grupo de pessoas em várias esferas sendo demandadas para tratar de situações que poderiam simplesmente não existir. É muita energia jogada fora, né? Isso causa um cansaço.
Bom, para voltar um pouco para a questão do trabalho acadêmico, né? Além da questão toda desse desgaste emocional, da ausência de recursos, a gente ainda tem a perseguição de campos do saber. Então, existem campos do saber que passam a ser sistematicamente perseguidos pela política autoritária, e aí estão incluídas todas as ciências críticas. Todas as ciências que têm o objetivo de atuar de maneira crítica nos problemas de distribuição de recursos, de justiça e injustiça, passam a ser perseguidos, né? Haja vista as listas de pessoas perseguidas pelo governo, como esta que foi divulgada também muito recentemente, da qual eu tomei conhecimento ontem. Então, é, de fato, uma conjuntura muito difícil. E para pensar sobre a questão da pós-verdade, né, que eu acho que é o ponto que a Pilar estava tentando trazer, essa situação toda de descrédito da ciência, de descrédito do fazer científico, de descrédito das instituições universitárias, anda de mãos dadas com o que se chama pós-verdade, né, que é essa história de que cada um pode acreditar na verdade que quiser, inclusive que a Terra é plana. Inclusive, que não é uma boa ideia tomar vacina, ou inclusive que as crianças devem ser educadas em casa e não na escola. Então, se começam a desacreditar as crenças científicas que eram há muito pouco tempo tidas como amplamente aceitas, né, e se disputa a verdade, mas não na perspectiva de uma disputa saudável e necessária sobre os pontos de vista teóricos a respeito da compreensão da realidade, mas num passo atrás, né? Se disputa a verdade sem lastro nos contextos e nas experiências empíricas, né? Então é uma disputa científica, né, sobre o que é verdade, o que pode ser o objeto da nossa reflexão, o que pode ser disputado. Não sei se eu escapei demais do objetivo da professora quando ela nos colocou a questão, mas eu acho que todas essas são reflexões que estão conectadas e que não deixam de estar ligadas também à metodologia, que é o nosso tema central, já que a gente está falando do fazer científico e do poder fazer, né? De qual é a potência de fazer que nós temos nas nossas mãos nessa conjuntura. Passo a palavra. Pegando o gancho no que a professora Viviane trouxe, que eu acho que é de muita pertinência para a nossa discussão, eu gostaria de comentar que, apesar de não terem conseguido ir à frente com essa ideia absurda de voltarem às aulas com as universidades a partir de janeiro, todo esse cansaço, mas eles conseguiram, não sei a que pé tá, mas acabar com o PIBIC para ciências humanas. E isso mostra aí o que é que eles entendem como ciência, né? E quando nós estamos falando de metodologia, nós estamos falando porque nós que somos das ciências da linguagem, nós três aqui no caso somos da ciência da linguagem, mas alinhamos profundamente com as ciências humanas e com as ciências sociais aplicadas e as ciências sociais teóricas, percebemos como isso é perigoso para o desenvolvimento da nossa sociedade. Porque, nesse momento, nós estamos passando por toda essa conjuntura que a professora Viviane colocou para a gente. Na verdade, já estamos passando por isso já há pelo menos 4 anos, desde o golpe. E agora, cada vez mais, pensando até na questão da afetividade dos saberes, porque é emocional, né? O texto, quando eu trabalho com texto, eu sempre falo que não há como a gente trabalhar com texto sem falar em emoção, porque a escrita ela é emocional, a escrita ela faz parte de nós, ela é uma identificação com o que nós estamos sentindo, com o que nós olhamos, com o que nós lemos, com o que nós refletimos, com o que nós conversamos, né? E esse caminho que nós temos da leitura tem a ver com a metodologia que nós construímos e nós vamos traçando, muitas vezes
Por isso que a metodologia, a metodologia é a teoria de um trabalho científico, normalmente nós deixamos para fazer depois da análise dos dados, porque nós passamos pela metodologia, então nós vamos relatar como é que foi construído, quais foram os métodos utilizados, porque muitas vezes nós pensamos num método, mas aquele método não se aplica para aquilo que nós estamos pesquisando, então nós temos que pesquisar mais um pouco, refletir mais um pouco. Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda reflexão, isso demanda corpo, isso demanda emoção. E esse trabalho, ele está diretamente ligado com o desenvolvimento social, com a construção de um país melhor. Hoje eu estou lotada numa cidade, como a professora Pilar leu aí para vocês no meu currículo. Só queria salientar que eu também sou membro da ALED, eu não coloquei lá, mas eu vou colocar, que eu fiquei com inveja do GCINE. Mas voltando, o Goianésia, ela tem um dos maiores IDHs, é o segundo maior IDH de Goiás e é um dos maiores IDHs do Brasil. E o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é feito através de políticas públicas, políticas culturais, e isso tem a ver com o método de construção de uma cidade que eu cheguei lá sem sintomas, mas pude fazer gratuitamente todos os exames de Covid. Ou seja, que na cidade que eu estou agora com meu pai, não agora porque eu não estou lá, mas que eu estava com meu pai, não podia. Aqui em Brasília está faltando exame. Em Goianésia, eu cheguei em Goianésia e fiz os exames de Covid. E essa doença que nós estamos vivenciando, todos os percalços aí, inclusive tecnológicos, que a educação está vivenciando, tem a ver aí com método de trabalho também, tem a ver com políticas públicas, ações afirmativas, né? E aí, quando vem o governo e começa a desmerecer, porque nós estamos sendo atacados, nós, professores e professoras, estamos sendo atacados diariamente. Então, isso passa também pelo trabalho acadêmico, passa também pela construção do trabalho científico. E pensar que ciência é só ciências biológicas e ciências exatas é retroceder, né, num pensamento positivista que há muito nós tentamos superar, né, que já nos alinhamos com outras epistemologias do saber. E isso é muito, muito preocupante mesmo. Eu também não sei se eu fugi um pouco da questão da professora Pilar, mas eu acho que é muito importante salientar, né, esse momento que nós vivenciamos, inclusive, de permanente dúvida do trabalho de professor acadêmico, de ser atacado diariamente, e quanto isso perpassa a questão emocional, e quando perpassa a questão emocional dos professores, direta e indiretamente, perpassa também a questão dos nossos estudantes, das nossas estudantes, como é que eles estão sendo formados, né? Então, nós percebemos aí que está havendo todos os dias um ataque, e esse ataque, ele é muito preocupante. É um ataque à ciência, é um ataque aos saberes, é um ataque à produção do conhecimento, é um ataque a tudo aquilo que não tem, que não corrobora com um pensamento relativo, obscuro, né, um pensamento raso, como a professora Viviane citou, pensar que a Terra é plana, né, nós estamos em 2020 e refletir que nós estamos aí tendo que voltar a algumas questões que nós achamos que já estavam superados. Então, é um esforço constante, né, e esse esforço ele é metodológico, porque o tempo inteiro também nós temos que pensar em métodos de como é que vamos produzir esse conhecimento, como é que vamos, no dia que a internet falha, né, sem computador, se vai usar, como é que vai fazer chegar ao nosso alunado, como é que nós vamos construir as nossas pesquisas,
como é que nós vamos divulgar as nossas pesquisas. Então, isso é bem preocupante mesmo. Bem, ouvir a professora Viviane, a professora Sinara, acho que já me poupa uma grande introdução em relação ao tema, porque são muito potentes as falas, eu me identifico com as duas professoras, gostei muito dessa perspectiva da energia que se dispensa, que a professora Viviane trouxe, a perspectiva também do afeto ali nas relações que são estabelecidas na metodologia. E respondendo à professora Pilar, eu penso que a questão do fazer pesquisa, e, claro, implicando a questão metodológica, como eu disse, esse início, né, essa introdução das minhas colegas, a professora Viviane e a professora Sinara, foi muito importante para ver essa contextualização. Todas nós estamos vivendo em um período de extrema crise, então nós estamos vivenciando a história. Eu acredito que em alguns anos, algumas décadas, o que está passando exatamente nesses últimos 5 anos no Brasil, pelo menos, serão retomados como um período de divisão de águas. Não sei se para bem, se pudermos reduzir isso, né, a bem e mal, né? Obviamente é muito mais complexo do que esse maniqueísmo de bem e mal, não é bom ou ruim, mas fazendo de uma maneira mais tranquila esse desenho, não sei se para bem, não sei se para mal essa divisão de águas. Mais especificamente, no que diz respeito ao nosso papel como docentes, como pesquisadores e pesquisadoras, eu volto a trazer a questão de como nós estamos nos comportando nesse contexto. Então, acho que muito importante é pensar sobre a questão da reflexividade, e a reflexividade no sentido de quem é você, o que você está fazendo no espaço que você está ocupando. Então, pensar essas coisas, elas acabam atingindo quem é pesquisador, quem trabalha no supermercado, quem enfim, chefa de família. Então, é pensar sobre essa posição no mundo. Isso tem a ver com o que eu mencionei no início sobre fazer uma metodologia que se preocupe com o diálogo, com a escuta e com essa troca. Por que eu estou trazendo isso de novo? Porque, como eu disse, nós estamos em um momento de profunda crise. E a história da América Latina e o Brasil, como parte da América Latina, é de crises constantes, lutas constantes. E nós estamos vivenciando esse momento exatamente. Então, eu acho muito importante entender que os desafios todos são desafios múltiplos. As professoras já trouxeram aqui uma parte fundamental do entendimento atual, e eu acredito que o problema e a problemática da Covid-19 ainda agrava todo esse processo que foi trazido, né, a questão da pandemia, mas eu penso que todo esse embrulho, que também combina com embrólio, ele acaba fazendo com que nós nos autodesafiemos também. Justamente para pensar a questão dos nossos lugares, o que estamos fazendo, o que estamos realizando, e como é possível, e vamos dizer, em um movimento em que nós sejamos estratégicos, ao mesmo tempo sem deixar de lutar. Porque estar na universidade e você acreditar na função social da universidade é um desafio. Quando você está em sala de aula, e isso eu não estou falando mais das pessoas que estão na sala de aula da universidade, mas que passaram pela universidade e estão, por exemplo, no ensino básico, é também um desafio. E é nesse momento, eu estou falando aqui com pessoas que estão pensando nessa perspectiva do ensino básico também, pensar qual o lugar docente que você está ocupando, né? Quais as estratégias que podem ser desenvolvidas. E pensar estratégias também é pensar os métodos dessas estratégias, os modos como essas estratégias serão implementadas. E é importante também pensar nas bolhas. Nós precisamos parar de falar coisas importantes e as pessoas perguntarem sobre
coisas assim, tipo, onde eu assino o meu nome. Eu acho isso muito, muito complicado, porque parece que é só uma coisa, uma regra, assim. Vamos ter um encontro, falamos, depois encerramos aqui a live e cada um continua fazendo as coisas que sempre fez. Então, eu acho que também uma responsabilidade que tem que ser chamada para esses espaços. Porque enquanto nós estivermos aqui falando de coisas importantes, falando de temas que são centrais, vivenciando a história, e não agindo, não atuando, e eu digo não atuando, é também negligenciando o debate, a troca, a conversa. Então, quando você negligencia, quando você trata de qualquer jeito, falas, essas trocas, perguntando coisas que são muito bobas, ou fazendo coisas que não contribuem para o debate, eu acho que você está assinando embaixo para esse desenho extremamente problemático que nós estamos vivenciando. Porque mesmo que você esteja em uma posição diferente daquela pessoa que você vê no noticiário que está sofrendo, não é sofrendo, você também está sofrendo. Enquanto você for brasileiro, brasileira, nesse contexto que o Brasil está, acreditando na mudança social, trabalhando por uma transformação, e não fizer algo, você também vai sofrer. Vai sofrer. Então, eu acho que são essas coisas que eu gostaria de ressaltar. Estar como pesquisador, como pesquisadora, pensando modos de fazer a pesquisa com todos esses constrangimentos, todos esses obstáculos que as minhas colegas trouxeram, é também, em alguma medida, pensar como elaborar estratégias a partir das possibilidades que se tem. Porque cada pessoa aqui nessa sala tem uma possibilidade de ação. Ela precisa entender como usar isso. Por isso que o debate sobre metodologia é fundamental, porque a metodologia ela vai ajudar você a organizar os passos, as possibilidades, as alternativas. E se você não pensa metodologicamente, ou seja, estrategicamente, você age de qualquer jeito. E agir de qualquer jeito contribui para quem não age de qualquer jeito, ou seja, de maneira pensada, que esse grupo avance. E nós temos uma história no Brasil muito pesada, de grupos que, historicamente, têm se mantido nos lugares de poder e não querem que outras pessoas, outros grupos, ascendam. Outras pessoas, outros grupos, estejam nos lugares que, historicamente, não lhes eram permitidos. A gente tem que lembrar que essas pessoas agem estrategicamente. Elas têm estratégia. Então, a gente precisa pensar a agir estrategicamente e deixar de ficar pensando que estar em bolhas é algo que não precisa ser debatido. Porque quando eu estou aqui, a professora Viviane Rezende está aqui, a professora Sinara Bertoldo está aqui, a professora Pilar permite esse espaço, e nós estamos perguntando, falando coisas que não têm a ver com o tema, nós estamos contribuindo com esse cenário. E isso é muito problemático, porque você é responsável por isso também. Obviamente, eu não estou responsabilizando aqui as pessoas, né, que fazem essas perguntas, aqui em qualquer lugar, como as culpadas por todas as desventuras do Brasil. Não. Mas elas também, quando não se engajam em um debate como esse, elas estão assinando embaixo dessas pessoas que querem destruir tudo que as professoras trouxeram aqui de maneira brilhante. Interessante pensar esse lugar do conhecimento, né? Conhecimento para quê? Formação para quem? Qual o objetivo, né? Então, eu acho que e isso também tem a ver com metodologia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a partir dos mais diversos métodos que possam existir, desde os métodos mais tradicionais, em que se coloca uma hipótese que vai ser confirmada ou refutada, até os métodos com os quais a maioria de nós aqui trabalha, tendo como foco a pergunta, as questões de pesquisa, existe uma palavrinha-chave que é objetivo. Então, qual a objetividade disso, né? Qual a objetividade deste espaço, dessa reflexão que a gente está fazendo? Quando a gente pensa nisso, houve um gancho da fala da professora Viviane, que é a palavra relativismo. Então, quando tudo fica relativo, quando tudo se relativiza, em que medida esse conhecimento que existe, que foi construído historicamente, tem a sua validação. Ao mesmo tempo, fazer uma defesa, tanto do que nós estamos discutindo aqui,
quanto da perspectiva do que é metodologia científica, né? Não é qualquer metodologia, do que é metodologia científica, no contexto da sala de aula. Então, aqui a gente tem estudantes também que estão no ensino médio, que estão nos assistindo e que já começam a trabalhar com iniciação científica. Então, a nossa instituição, ela tem essa riqueza. Ela nos permite trabalhar desde o primeiro momento da formação do ensino médio, porque é um ensino médio integrado, com a iniciação científica. Então, a ciência, de fato, sendo produzida por estudantes que estão no ensino básico. Então, produção de conhecimento desde o ensino básico. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria pontuar a questão, vamos pensar um pouquinho aí, o que seria esse relativismo em face dessa ecologia de saberes que a gente tanto advoga por ela. Então, aqui está o professor Robson, eu não o apresentei devidamente, ele é o diretor-geral do nosso campus. E o professor Robson, ele tem vários projetos que partem da demanda da comunidade de São Sebastião para capacitação, mas que vão muito além de uma mera capacitação profissional, que vão transformar a realidade da nossa cidade, que é a cidade de São Sebastião. Então, só para citar o curso de Vivericultura, para citar outro, Horticultura Urbana, que foram destinados à capacitação de mulheres, né, para a inclusão na roda do trabalho, mas não apenas, e para a capacitação de pessoas com necessidades especiais. Então, vejam aí como que isso dialoga, né? E quando a gente vai falar do curso de Vivericultura, muitas vezes são as estudantes que acabam ensinando técnicas de plantio, técnicas de preservação de sementes crioulas, que foram aprendidas com suas ancestrais. Então, pensar nessa questão de como essa metodologia científica é repensada, crítica, engajada socialmente para a transformação social, pode favorecer com que saberes que emergem, né, do campo, seja ele o campo da sala de aula, seja ele o campo, né, se o campo não planta, a cidade não janta, né, então, das pedagogias aí dos quilombos, enfim, de todos esses lugares de produção de conhecimento. Então, são perguntas abertas mesmo para favorecer a reflexão, porque é disso que se trata essa tarde. Então, eu vou reiterar aí o convite subjacente à fala do professor Gessinei. Conversem com a gente, prestem atenção no que está rolando aqui, que isso aqui está sendo muito rico. Vou passar a pelota aí. A gente segue a ordem, gente? Ou vocês querem subverter? Eu estou pegando a palavra depois da Pilar, mas quer falar? Fala aí. Pode falar, eu ia falar que metódico, vocês, né? Porque vocês já adiantam coisas perfeitas e eu só continuo. Bom, então eu quero fazer o elogio da intervenção do professor Gersinei, que eu acho que foi muito pertinente, e eu acho que é uma intervenção que demanda que a gente abra também a palavra, né? Então eu gostaria de sugerir que a palavra fosse aberta para as participantes e os participantes que estão aqui na sala, para fazerem as suas intervenções e entrarem em diálogo também, é uma sugestão que eu faço. Também saúdo o professor Robson, que não tinha sido antes apresentado, como representante da instituição aqui, prazer em conhecê-lo. A Pilar estava provocando a gente sobre relativismo e ecologia de saberes, né? Como que será que a gente entende a ecologia de saberes como um vale-tudo epistemológico e um relativismo? Então, essa pode ser uma crítica à qual a gente deve estar pronta para elaborar a resposta, né? Sempre que a gente entender que outros conhecimentos são válidos, né? Que todas as formas de conhecer são válidas, né? O método científico, se a gente pensar, é bem recente na história humana, né? Então, a ciência como forma de conhecer é bastante recente, e outras muitas formas mais antigas, muito mais antigas, de explorar o mundo, de interrogar o mundo,
de construir conhecimento sobre as coisas do mundo já existiam quando a ciência nos foi imposta como a única forma de verdade, né? O que acontece é que a curiosidade sobre o mundo acompanha a humanidade desde sempre, né? E essa curiosidade fomenta formas de perguntar-se e formas de buscar respostas que geram conhecimento, e formas diferentes também de transmissão do conhecimento e de compilação do conhecimento que são culturalmente dadas. Inclusive o conhecimento sobre a linguagem, né? A linguagem que está presente nos mitos dos mais diversos povos, mostrando a curiosidade sobre o que é a linguagem e a mágica da palavra, né? Como sendo um campo do saber que provoca o desejo de conhecimento, né, das pessoas muito antes do método científico ser imposto à ciência linguística, porque a ciência linguística é ainda mais recente, né, em termos da história da humanidade. A modernidade, ela instituiu a ciência como sendo a única forma legítima de construção de conhecimento, e agora nos cabe desconstruir essa falsa verdade, né, mostrando que existem muitas outras formas de conhecer que são igualmente legítimas e que podem, inclusive, nos ensinar coisas que assombram a ciência e que a ciência jamais sonharia, né? Há conhecimentos a desvendar que não são possíveis pelo método científico, e há que se construir outros métodos que reconheçam a emoção. A ciência, a ciência moderna é responsável pelas divisões binárias, que limitam a nossa forma de saber, e por isso é para nós tão difícil superar as divisões binárias, que formulam as nossas categorias e os nossos conceitos, né? Por exemplo, corpo e mente, né? Razão e emoção. Então, a gente tem essas divisões que nos parecem campos seguros para construir conhecimento, e quando a gente descobre que não é bem assim, que essa divisão ela não está tão correta, a gente começa a questionar esses binarismos, então a gente tem dificuldade para começar a construir outra forma de conhecer, porque a nossa reflexão ela foi aprisionada por esses conceitos binários, né? Por essas formas por essas oposições que acabam orientando o nosso ser, estar e conhecer no mundo. Então isso demanda um esforço tremendo de desconstrução. É isso um relativismo? Creio que não, porque não se trata de entender que vale qualquer coisa metodologicamente ou epistemologicamente, não é que qualquer coisa vale, é, na verdade, que aquilo que se julgava a única forma de valor cai por terra, como não sendo, deixa de ser percebida como a única forma de valor do conhecimento. E não é a mesma coisa que dizer que não há método, que não há epistemologia, que não há reflexão sobre ontologia também, reflexão sobre o ser e o conhecer. Então, não é a mesma coisa. Esse relativismo metodológico, epistemológico e ontológico não é equivalente à ecologia de saberes. A gente está falando de coisas diferentes. Não sei se expliquei ou compliquei, mas complicar também é bom, para que possa depois a explicação ser formulada dentro da razão de cada uma, né, do modo de construir esse conhecimento. Então, complicar também é bom para explicar. A Pilar está fazendo um glossário. Obrigada, Pilar. Eu passo para o próximo. É interessante, só fazendo uma parte sobre esse glossário, porque nós aqui somos o grupo que está no cerne da palavra, mas lembrando, como a professora Viviane disse, que a palavra está aberta a todas e todas que estão aqui, né? Então, qualquer um de vocês que quiser fazer uma intervenção a qualquer momento, só indicar ou no chat ou pela mãozinha, de preferência no chat, quero me inscrever, assim, que aí eu já chamo. Mas aí, falando sobre esses conceitos, é importante que a gente entenda que conceitos teóricos são ferramentas para a gente poder compreender o mundo, poder compreender aspectos do mundo e, no limite, poder transformar esse mundo num mundo melhor para todos nós, né?
Então, por isso é tão importante a gente ter... vou fazer uma inquietação aqui para o Robson. Da mesma maneira, ele é químico, tá, gente? Então, da mesma maneira que o Robson tem que ter uma precisão absurda no momento que ele vai fazer um teste no laboratório, né? Com todos os parâmetros ali já pensados, já planejados, da mesma maneira, a gente tem que ter uma precisão enorme quando a gente faz ciência, quando a gente produz conhecimento, quando a gente fala do conhecimento, principalmente num contexto formal, como é o que a gente tem aqui no Instituto Federal de Brasília, na Universidade de Brasília ou na Universidade Estadual do Goiás, que é a precisão terminológica, saber o que essas palavras significam e como que elas podem nos informar sobre quais ferramentas estão disponíveis para que a gente conheça mais. Então, quando eu sei o que é uma ontologia, eu posso discutir as formas de ver o mundo, não só das várias ciências que a gente tem, mas desses saberes comunitários, enfim. Então, por isso que eu fiz esse pequeno glossário aí, e aí a gente pode depois parar em qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, tá bom? Nenhuma pergunta não é válida, muito pelo contrário, a pergunta é o cerne, é a essência, como a professora Viviane disse, do que nós somos como seres humanos, que somos seres curiosos, e a essência do que é a ciência. Então, professor Gessinei, professora Sinara. Bem, eu levantei aqui, Sinara, professora, com licença, Sinara, só fazer um complemento, porque eu que falei sobre a necessidade de se engajar, e eu estendo a fala das professoras Viviane e da professora Pilar, que vocês que estão aqui conosco façam perguntas, porque ao perguntar vocês se envolvem, e se vocês não se envolvem, perguntando o que vocês estão fazendo. A ideia é que vocês perguntem, porque quando você pergunta, você se interessa. Se você não se envolve, aquilo tem um peso, não deixa de ter peso, obviamente, né? Mas tem um peso que talvez fosse aumentado, ampliado, se você arriscasse a perguntar, a discordar. A discordância é saudável. Se você não concordar com alguma coisa que eu disse, diga, não concordo com o professor Gessinei, colocou. Obviamente, com respeito, aí eu vou tentar convencer você do que eu estou dizendo ou ser convencido. Mas enquanto não houver essa troca, as coisas elas ficam do jeito que estão. E estarem do jeito que estão é o que tem nos feito essa trajetória que as professoras mencionaram, que eu trouxe, e é isso. Perguntem. Esse é o momento, porque talvez vocês não tenham a oportunidade de encontrar nós quatro, eu, a professora Viviane Rezende, a professora Sinara e a professora Pilar, juntas, conversando sobre isso. Aí vocês perderam uma oportunidade bastante interessante. Então, se engajem, perguntem, discordem, coloquem. Desculpa aí, professora Sinara, aí voltar a palavra. Fica à vontade, por favor, para falar. Eu também saúdo o professor Robson, prazer conhecê-lo. Gratidão por estar aqui nessa tarde conosco, atento. Bom, acho que vários pontos interessantes, eu anotei alguns pontos aqui, porque essa questão da ecologia dos saberes, eu também enfatizo isso que minhas colegas e meu colega colocou, gostaria muito de intervir. Algumas eu já conheço, a Silvia eu conheço, né, Pilar, porque a minha relação com o IFB é antiga. Então, podem falar sem vergonha e sem frescura, né? Nós estamos abertos e abertas para o debate. E aí eu vou começar desse ponto, né? Pensando em metodologia e na ecologia dos saberes, nessa questão do relativismo, a professora Viviane colocou um ponto que relativizar não significa... Pode participar no chat também, Silvia. Quem tiver sem microfone pode escrever aí no chat, que a professora Pilar depois lê, outro colega lê. Bom, e aí pensando nessa questão do relativismo, que a professora Viviane colocou muito bem, eu vou trazer para a nossa realidade. Quando nós pensamos em ciência, nós vamos muito para a Europa, né? E muitas vezes o que foi construído, as teorias
nós somos formados com teorias, né, com metodologias europeias, né, de pensadores europeus. E de um tempo para cá, obviamente, isso vem se modificando, porque nós temos grandes pesquisadores, teóricos no Brasil. Temos uma aqui internacionalmente conhecida, a professora Viviane Rezende, que começa a desconstruir, né, isso, porque começa, a partir dos estudos lá europeus, a trazer questões decoloniais, a refletir sobre questões metodológicas e teóricas que estejam mais encaixadas com a nossa realidade, com a realidade brasileira ou com a realidade latina. Isso que a professora Pilar falou, que o professor Robson faz muito bem no IFB, de trazer as demandas da comunidade para dentro dos saberes do Instituto Federal, é importantíssimo. E foi a partir disso, dessa reflexão de como eu poderia ampliar um debate que é feito dentro da academia, que eu comecei a trabalhar em 2018, voltei para a fotografia. Na verdade, a fotografia voltou para a minha vida através do concurso que eu passei na Universidade de Brasília, mas foi lá dentro também que eu comecei a refletir de como conseguir ampliar o debate para estudantes, para outras pessoas que não estejam necessariamente dentro de um rigor teórico metodológico, que muitas vezes vão se avançando com o tempo, né? Vai avançando com estudo, com tempo de pesquisa, com tempo de reflexão. E aí foi aí que, por exemplo, surgiu a ideia, claro que eu tive o apoio imprescindível do Senado Federal, um convite do Senado, de construir uma exposição fotográfica para falar sobre a questão do combate à violência das mulheres. E como eu fiz a curadoria da exposição à época, eu escrevi um texto, à época, extremamente acadêmico, para compor um texto verbal, né, para compor a exposição fotográfica. E o que mais me chamou a atenção foi que no dia da inauguração da exposição, que contamos com a cantoria de professora Pilar e de seu companheiro, professor Alessandro, para a abertura da exposição, um dos porteiros da Biblioteca Central da UNB veio me procurar, falar, professora, ele veio me dar o feedback sobre a exposição, inclusive sobre o texto, que ele não havia compreendido porque era um texto muito acadêmico, muito denso, e que eu não tinha percebido porque eu estou dentro desse processo, né? Para mim estava claro e para ele não estava claro. E depois que a gente conversou, que ele percebeu e entendeu o que era, ele foi me falar, então, eu acredito que você poderia divulgar, ele inclusive é morador de São Sebastião, levar isso para São Sebastião, falar e aí ele foi me falando a forma que ele entendeu e que seria um melhor texto, né? Então ele também estava me trazendo ali métodos de ampliar o debate acadêmico, né? Métodos de nós conseguirmos ampliar essa produção dos saberes. Então, é nesse sentido que eu acho, que é importante nós pensarmos a metodologia, apesar de ter o termo metódico, né, mas ela não é rígida, muito pelo contrário, nós temos que pensar uma metodologia criativa para que ela possa amparar as diversas demandas da nossa realidade, como o professor Robson faz no IFB, né, e as demandas da sociedade que vão aparecendo para nós. E aí eu queria trazer outro relato. Nessa época de pandemia, nós estamos vivendo muito nesse novo formato, que são as lives, né? E que nunca se produziu tanto conhecimento de maneira, assim, ampliada, né? E teve tanto acesso ao conhecimento, ao que a academia produz, né? Eu tenho acesso aos professores que estão em diversos lugares do mundo, grandes autores, né? Outro dia eu vi a live da Silvia Federici, da Iadeschi Espinosa, que eu não teria, talvez, acesso, eu não poderia ter ido ao Rio de Janeiro se fosse presencial para assisti-las, e eu pude assistir, né, da minha casa,
aquilo e construir conhecimento junto com essas figuras que são extremamente importantes para a área de conhecimento que eu estou investigando. E aí, dentre essas minhas participações em minicursos e tudo, eu fui participar de um minicurso de uma professora do IFG, do Instituto Federal de Goiás, que é química, que trabalha com ensino de ciências, da química, e que trabalha com análise do discurso crítica para fazer as pesquisas delas documentais, né? E isso, olha só que interessante, de repente a gente começa a perceber que a nossa metodologia de estudo, que no caso aqui nós quatro alinhamos, né, que é a análise do discurso crítica, ela está inserida em diversos campos dos saberes. E isso é importante a gente dialogar e entender como isso se constrói. Isso tem a ver com a ecologia dos saberes e com esse relativismo positivo, né? Esse relativismo construtivo. Bem, Você vai falar? desculpa. Não, eu queria puxar um gancho, mas se tiver para passar para outra daquelas reflexões que a gente fez antes. Eu não sei, o que você prefere? Não, fala aí. Depois eu puxo. Tá, então deixa eu encerrar a rodada. Quero também dizer que é um prazer conhecer o professor Robson, satisfação por conhecê-lo. Então, como eu disse, né, tá aqui, eu acho que a minha função vai ser mesmo essa de trazer a minha perspectiva, mas desde o que tem me incomodado muito, assim, né? E uma das coisas que tem me incomodado, eu já falei, né, no momento anterior. Agora, no chat, as coisas já assumiram outro contorno, e eu queria começar pelo chat, porque, como a professora Viviane trouxe, quando vocês falam conosco, é como se trouxesse água, oxigênio para a gente. É como se nós pudéssemos trocar, não é? Com aroma, esse alimento que é a conversa e o diálogo. Então, gratidão por quem mandou coisas. Iniciando pelo chat, dizer que, de novo, falando sobre isso da relativismo, e mencionar que é estratégico. Então, eu estou usando muito esse termo da estratégia, e falei da estratégia como uma palavra-chave na perspectiva metodológica, porque para desenvolver, para estabelecer um movimento metodológico, eu preciso lançar mão de estratégias factíveis, possíveis de serem colocadas para que minha pesquisa ande. Como eu disse no início também, né, acho que na primeira parte de minha fala, a metodologia é a força motriz, que dá força para que ande a pesquisa, para que a pesquisa siga, avance, tenha músculo. Enquanto ela não está metodologicamente estruturada, ela está muito ali no campo das ideias. A metodologia é essa conexão do que eu pensei, ou do que nós pensamos quando é um trabalho conjunto, com as possibilidades disso ir para o mundo. E as possibilidades de a relação do pesquisador, da pesquisadora com o mundo, volto a dizer, é fundamental de ser pensado. Por quê? Porque nós precisamos romper isso das bolhas, e agora eu explico por que eu trouxe bolha. Porque quando você fala da perspectiva da bolha, você é o pesquisador que usa o seu poder para trabalhar com um objeto de pesquisa. E a gente precisa debater essa perspectiva do método científico, porque, como a professora Viviane trouxe, isso é uma narrativa que foi contada. Durante algum tempo, fez muito sucesso uma fala de uma escritora chamada Chimamanda Ngozi, que ela contou sobre o perigo da história única. Então, nós vivemos em uma realidade da história única, essa ciência ocidental, essa modernidade que a professora Viviane trouxe, que é inventada. Então, significa que a ciência ela começa no período clássico, greco-latino, greco-romano? Não.
sempre se estudou a vida, sempre se questionou sobre a vida. Existem conhecimentos tradicionais anteriores ao modelo ocidental, que é o que nós fomos ensinados e ensinadas a acreditar como a única coisa, e que tem esse debate sobre a verdade, né, alcançar a verdade, e é tão problemático esse conceito de alcançar a verdade, que se nós remontarmos ao início disso, dessa cultura greco-latina, só conseguia acessar a verdade o filósofo. O filósofo é que teria todo o conhecimento para tirar, por exemplo, a pessoa do breu, da caverna, que é o pensamento platônico. Então já começa a ciência, claro, eu estou pensando no começo greco-latino, começo ocidental. Já começa a ciência sendo diferenciadora. Algumas pessoas poderão ajudar outras a sair da porcaria que é a vida dela, e essas pessoas são pessoas escolhidas, os filósofos. Quem não for filósofo, tá o quê? Na opinião. Então sempre foi muito marcado isso. Aqui é ciência, aqui é opinião. Aqui é quem pode e aqui é quem ganha, porque não conhece, não sabe. Eu acho que é preciso, e é isso que eu estou falando da bolha. E a bolha faz com que, vou mencionar o chat, alguns de vocês, se sintam constrangidas de conversar conosco. Por quê? Porque aqui nós somos apresentados, eu adorei quando a professora Pilar começou falando conosco, não falando de nós, os currículos e tudo mais, porque, obviamente, né, adoro a professora Pilar, mas essa é uma dinâmica que é tradicional da academia. Eu mostro com quem eu estou falando, e esse mostrar com quem eu estou falando já diz, essa pessoa é muito especial. Eu não quero ser especial, gente. Eu quero dialogar. Então, quando ela começou falando conosco, foi maravilhoso. Quando ela falou dos currículos, que também é maravilhoso, porque foi uma trajetória bonita, nós precisamos nos orgulhar de tudo que nós fizemos, e é muito bom saber o que foi que cada um fez aqui. Só que a questão é a interpretação que se faz disso. O bom é quando se interpreta que bom, estou conhecendo a trajetória. A outra coisa problemática é, nossa, quantas coisas essa pessoa fez, eu não consigo nem falar com ela, que ela está em outro patamar. Estar em outro patamar, o doutor, a doutora, faz com que eu me sinta incapaz de dialogar. E nós temos que sair disso. Esse é o problema que eu falo das bolhas. Nós precisamos dizer, não entendi, não concordo, fale sobre isso, fale sobre aquilo, ou seja, tem que ser um movimento de troca. E quando... Isso é para falar do chat, para agradecer a participação de quem está trazendo coisas no chat, porque eu preciso fazer esse movimento, porque eu não vou ficar aqui 1h e pouco falando sobre coisas que vocês, se pegarem um vídeo no YouTube, vão saber, ou vão ver, ou vão ouvir. Porque isso, como foi colocado também aqui, está acessível. Ainda bem. Ainda bem. Estava conversando aqui dia desses, quando que eu poderia, por exemplo, fazer uma interação com a professora, como a professora Ana Lúcia Silva Souza, que é da UFBA, com a professora Beth Bright, que é de São Paulo, né, que está ali na Universidade de São Paulo, da USP. Quando isso aconteceria, se não fosse esse formato novo que a professora Sinara trouxe aqui? Então, e quando eu vou falar com a professora, por exemplo, Ana Lúcia Silva Souza, também é doutora, a professora Beth Bright, que é pós-doutora, eu não acho que eu tenho que falar com ela porque ela é pós-doutora. Eu acho que eu tenho que falar com ela porque eu preciso trocar com ela. Pelo menos eu preciso ouvir e perguntar também, porque cada momento é um momento. Então, quando nós discutimos, então parabéns para quem está participando no chat, quando nós discutimos isso do relativismo, nós também estamos falando aqui, nós somos aqui 4 profissionais dos estudos do discurso, né? Obviamente, tivemos o luxo, tivemos o presente de termos sido orientados pela professora Viviane de Mello Rezende, que está aqui, e nós todos aqui, nós todas, nós aprendemos a fazer os nossos trabalhos visualizando o potencial de aplicação e de mudança, o potencial transformacional deles. Ou seja, não é que eu tenho que fazer um trabalho que vai ficar numa biblioteca. Não é para fazer um trabalho que me valide como alguém que tem um título, mas é um trabalho que comunique com a outra pessoa. Então, quando eu vou nessa perspectiva do relativismo,
eu estou dizendo para vocês, isso é estratégico. Isso é estratégico exatamente para que as narrativas, elas se desencontrem. E as narrativas desencontradas são narrativas enfraquecidas. E vocês sabem que nos embates sociais, ou seja, no dia a dia, se nós temos um grupo que é enfraquecido, tem outro que se beneficia disso em alguma medida, não é? Então, para mim, essa perspectiva do relativismo, ela é estratégica porque ela é discursiva no sentido de que eu consigo usar a linguagem, né, que é também um elo aqui nosso, para distorcer entendimentos, para opacificar narrativas, para colocar verdades onde se podia pensar de outra forma. Outra coisa é dizer que quando eu trago esse movimento de pegar no pé, né, desse momento, pegar no pé de todo mundo, porque quando eu falo de sair da bolha, eu estou falando comigo, eu estou falando com a professora Viviane, eu estou falando com a professora Sinara, estou falando com a professora Pilar, estou falando com o professor Robson, estou falando com todos os professores aqui. Estou falando com as pessoas que não são professores, estou falando com as pessoas que não são doutoras, estou falando com as pessoas. Então, não aceitem esse lugar de minorização, porque vocês não têm determinado título, não podem conversar. Porque isso é entrar nessa estratégia de enfraquecimento. Então, fazer isso não é fácil. Porque eu posso ser interpretado como o ranzinza, o chato, mas é bom ser chato. Porque conhecimento incomoda. Então, se você está engajada, desculpem, você precisa saber que isso não vai ser um desenho dessas grandes empresas de comunicação infantis que tem parques nos Estados Unidos. Não. Vai incomodar. E o meu papel aqui é para incomodar. Então, o incômodo faz com que nós enfrentemos essas situações de relativismo, porque são situações estratégicas. São situações que estão agindo aí em benefício de algum grupo que ganha com essa confusão toda. E nós vemos aonde podemos chegar, aonde estamos. Nós vemos onde estamos, inclusive atualmente. Então, amarrando aí tudo que falei, né? Acho que essa é a minha ótica sobre o tema do relativismo, sobre essas coisas da ecologia, dos conhecimentos, dos saberes, essa coisa da colonização dos saberes, e a colonização me interessa muito, obviamente. Poderia usar a colonialidade, né? Mas essa colonização que é feita porque faz com que também pessoas não dialoguem, achem que são menos do que as outras. Por quê? Porque quem pode falar é quem tem título. E não é bem assim. Não deve ser assim. Não pode ser mais assim. A gente. Muito bom. Então, já adiantou o ponto que eu ia falar, mas aí eu vou priorizar as vozes do chat, que foram tão demandadas e que agora estão emergindo aqui a partir de algumas questões. Uma das coisas que a gente pontuou era esse processo da criação e da escrita da escrita científica, que tem a ver com o que a Sinara falou. Para quem que eu estou falando? A partir do momento que eu produzo esse conhecimento é acessível para todo mundo? Isso também tem a ver com a ética em pesquisa, que era outro ponto que a gente também aqui está subjacente, né? Tá nas entrelinhas, por exemplo, do que o professor Gersinei chama atenção, né? Então eu vou falar aqui mas já deixo essa inquietação e vou falar aqui das perguntas especificamente das nossas estudantes. Poderiam nos dar algumas dicas para melhorar a forma, para a melhor forma metodológica para um bom desempenho em nossos trabalhos científicos, pesquisas e extensões? Essa pergunta é da Laína Pereira. Aí a Juliana Madeira pergunta: sempre penso sobre como textos acadêmicos são pouco compreensíveis para pessoas de fora. Acaba que é uma forma de deter conhecimento para compartilhar. Para compartilhá-lo, é melhor que esteja em outra linguagem, uma que todos entendam.
Tarará. Aí aqui as referências, né, ao vídeo que o professor Pablo chamou atenção. Inclusive, esse vídeo a gente trabalhou nos primeiros anos deste ano, no ensino médio. Vários comentários positivos aqui. A Leilane chama atenção, a academia gera desconforto mesmo, e traz uma segregação, sim. Danilo Félix pergunta aqui, nosso orientando, né, também, pergunta aqui, como nós, produtores científicos e agentes no sentido acadêmico e da academia, representantes da ciência, além das nossas falas contextualizadas e adaptativas para o público, fica a questão material também, pois é muito importante a estrutura física, as políticas públicas de divulgação científica, como ultrapassar essas barreiras. Um elogio aqui ao nosso chefinho, o professor Robson é bem acessível. Bom, aí já são outras interações. E aí eu vou falar, a Ana Beatriz Alves, que é a nossa aluna do primeiro ano do ensino médio, diz, saindo um pouco dessa bolha, então admito que não entendi quase nada do que falaram sobre as metodologias. Talvez tenha sido a linguagem usada, que não entendi algumas coisas. A Silvia diz, já fui tão humilhada em minha vida que hoje, com 51 anos, prefiro só ouvir. Deixa os jovens criarem coisas novas. Infelizmente, não tive a oportunidade de estudar enquanto jovem, mas estou aqui engatinhando no meu aprendizado. Bom, então, são muitas inquietações e que antecipam ou dialogam com muitas coisas que a gente já tinha pensado e com muitas coisas que foram faladas aqui, e que ainda precisam ser ditas. Aí, só para a gente combinar aqui um teto de horário, a gente tinha até 6 horas, mas como atrasamos um pouquinho, eu queria combinar com vocês a gente ir até 6h20, pode ser? 6h15, 6h20, para que vocês possam finalizar, 6h15, vai, que vocês possam finalizar aí numa última rodada de reflexões a partir dessas inquietações tão fortes que a gente teve a partir do nosso chat. Palavra com vocês. Agradeço as intervenções, eu acho que é importante que a gente não tem só perguntas, a gente também tem intervenções. Essa coisa do lugar de perguntar e lugar de responder também está ligada aos poderes na academia e na escola, né, de um modo geral, nas instituições escolares, na universidade, no ensino médio, na educação tecnológica, quem pergunta e quem responde, né? O que significa a ação discursiva de perguntar? Quem pergunta assume uma carência de conhecimento e expõe essa carência fazendo a pergunta para que um outro, supostamente detentor do conhecimento necessário, possa fazer a entrega, digamos assim, né, desse conhecimento. Então, os atos discursivos de perguntar e responder falam muito sobre os poderes nas situações em que os papéis estão definidos, quem detém o papel de perguntar e quem detém o papel de responder. Um exemplo disso é a sala de aula. Né? Na sala de aula, em que aos estudantes, às estudantes, só é dado perguntar, e mediante a autorização da docente ou do docente, né, levanta a mão, posso perguntar, e só depois de autorizado é que lança a palavra, isso denota uma educação mais hierárquica do que nas situações de interação educativa, em que todas as pessoas podem falar, perguntar e responder. Né, o que é muitas vezes desafiador nas salas de aula com muitas estudantes que estão enfileiradas, estão postos em fileiras, né? A própria organização do espaço também denota as relações hierárquicas e as relações de poder distribuído, os poderes distribuídos entre os papéis. Se a gente tivesse a oportunidade de estar presente hoje, é provável que a gente estivesse num auditório. É provável que a mesa, né, essa roda de conversa estivesse posta sobre um palco, talvez numa posição mais elevada, e que a assistência estivesse enfileirada, em que cada pessoa vê a mesa e a nuca da pessoa que está na frente, né? Talvez várias nucas, dependendo da disposição
do auditório. Essa disposição do espaço também é feita para marcar as hierarquias e para, de alguma forma, garantir a manutenção dos papéis e dos poderes que ocupam esses papéis, quais são as subjetividades que podem ocupar os papéis, né? Eu vou começar pela mais difícil, que é a Ana Beatriz, eu não entendi nada. Acho que você tem toda a razão, Ana Beatriz. Acho que a gente não adaptou bem a linguagem. A gente está aqui tão viciado no jargão acadêmico e tão feliz pelo encontro, nós não nos vemos com frequência e temos uma trajetória de estudos em comum, então a gente dana a usar o jargão, né? sai jogando os conceitos como se eles fossem próprios, né? Como se eles fossem compartilhados aqui por todas e todos, e agora já nos damos conta do que já deveríamos saber desde o início, que não é assim, né? Então, a gente não pode falar de epistemologias, ontologias e colonialidades e ecologias de saber, achando que o ponto está pacificado e que a gente pode, a partir da palavra, começar a discutir o conceito sem antes ter que recuperá-lo e defini-lo e trazê-lo para o espaço compartilhado. Então, na verdade, a gente está conversando aqui uma conversa que não considerou como deveria, que a gente tem aqui estudantes de ensino médio, que os interesses de vocês eram mais precisos, né? Inclusive ela diz aqui que não entendeu nada da nossa conversa sobre metodologia. É porque a gente falou sobre outras coisas. No fim da história, a conversa foi levando a gente por outros caminhos e a gente acabou não falando sobre metodologia, não falamos sobre delimitação de objeto, conceituação do planejamento da pesquisa, perguntas de pesquisa, objetivos, paradigmas de investigação, pesquisa quantitativa, qualitativa, diferença entre método e metodologia. Então, tudo isso que talvez tivesse sido mais um ponto de partida mais desejado, não foi sequer tocado na conversa. Espero que essas coisas que a gente conversou também tenham sido úteis, e creio que devem ter sido, até pela própria intervenção do professor Gersinei, que foi tão agudo, tão preciso no chamamento que fez a cada uma e a cada um a respeito da relevância dos temas que nós estávamos aqui tratando. Como o tempo já, na verdade, se esgotou, são 6 horas, eu vou passar a palavra para a professora Sinara, o professor Gersinei, a professora Pilar, na ordem que quiserem, para que tomem para si também outros questionamentos aqui, entre esses que nos foram colocados. Eu agradeço. Eu queria falar rapidinho para a Ana Beatriz, que não entendeu nada. Bom, eu acho que a professora Viviane, agora no final, ela fez um resumo aí, bem rapidamente, né, de questões de elaboração de projeto, de pesquisa, mas acho que até para ir indo para essa questão e para a pergunta da Laila, que ela não me... É Laila, né? Ela não me respondeu se ela é da graduação, se é do ensino médio, mas, enfim, a pergunta dela era qual seria o método. Poderiam dar algumas dicas para a melhor forma metodológica para um bom desempenho nos nossos trabalhos científicos, pesquisas e extensões. Eu vou voltar para o ponto que eu estou conversando com a minha galerinha, de pedagogia sobre trabalho científico, que o primeiro ponto, pensar em estratégia de leitura, né? O que você deve ler, por que você deve ler, quem você deve ler, por que você deve ler esse quem, quando foi escrito, onde foi escrito, e aí vai perpassar as questões aí de qual é a melhor estratégia. Se você vai fazer uma leitura de todo o texto, ou se você vai primeiro dar uma passada no olho para identificar quais são os autores que você vai dialogar. Então, sempre o melhor passo é definir que você precisa criar estratégias de leitura para construir a sua pesquisa, né, o seu projeto de pesquisa, pensar por que você está fazendo essa pesquisa, qual é o lugar da sua pesquisa, né? Qual é a sua seara de conhecimento, onde você está fazendo, quais os diálogos que você pretende com isso, e mais, que aí é o mais importante de tudo, o que te motiva a fazer essa pesquisa? Porque tem que ser algo de dentro, algo afetivo, algo que venha
algo que te incomoda, que muitas vezes vem da sua comunidade, vem da sua própria trajetória de experiência, né? Sua leitura de mundo. Então, olhar e focar, né? Trazendo aqui para o campo que eu amo, que é o meu ócio criativo, que é a minha brincadeira que se tornou coisa séria, a fotografia, é sempre tentar focar e desfocar de por que você está pretendendo esse conhecimento, e de onde você está partindo. E de onde você está partindo não só do seu curso ou da seara acadêmica, que é mais rígida, que tem esses jargões, como a professora Viviane colocou, mais difíceis, mais elaborados, mas principalmente da sua origem, né? Da sua origem, onde você nasceu, como é a sua comunidade, o que sua comunidade demanda, o que te anseia, o que te incomoda, e aí você começar a buscar autores e pessoas que dialoguem com esse seu incômodo, que esse incômodo nada mais é que o que? A formulação do seu problema. Então, formular o seu problema e formular o seu tema, a partir disso você vai conseguir formular as outras questões metodológicas para construir o seu trabalho de pesquisa científica. Gente, então, novamente, me sinto muito bem muito confortável nessa situação das duas professoras falarem de mim, porque já adiantam coisas primordiais. Só que, com todo o respeito, com toda a consideração que ela sabe que eu tenho por ela, vou discordar um pouco da professora Viviane Rezende em relação ao meia-culpa que ela fez aqui, em relação a nós não termos falado sobre metodologia. Obviamente, ela falou isso dentro do tempo que acabou, não é? E talvez nós pudéssemos ter orientado no sentido mais pragmático, mais específico, mas o que eu discordo dela é no sentido de que sim, nós falamos de metodologia, e lembrando que nós estamos no encerramento do evento, né? E é que o tema é metodologia científica, ética em pesquisa e engajamento social. Nós falamos exatamente sobre essas coisas. E essa conversa final é uma conversa não para dar dicas, porque eu estou há mais de 10 anos na pós-graduação e ainda estou aprendendo a fazer metodologia. Então, e você começou, né, professora Viviane, dizendo que a gente precisa de um contexto. Então, as duas, tanto a professora Viviane quanto a professora Sinara, foram brilhantes nas falas, porque trouxeram as experiências de quem está envolvido com a metodologia, porque no cenário que nós estamos, dar respostas a perguntas práticas, que são coisas que podem também ser encontradas em livros, vídeos do YouTube, como eu falei. Obviamente, não estou reduzindo, como elas sabem, as professoras sabem o quanto eu as respeito, não estou reduzindo as respostas a coisas fáceis de serem encontradas. Mas eu estou comentando mais para aliviar um pouco o peso de que não foi falado sim. Essa mesa é uma mesa para isso, foi orientado que seria uma conversa, e aqui nós estamos conversando a partir de nossas experiências. Foram falas brilhantes, foram falas inspiradoras e provocativas, e eu acho que nós temos que sair do evento provocando todo mundo que está aqui. Provocando no sentido de, você quer saber como é que faz essa metodologia? Nós podemos falar sobre, só que nós precisamos também falar do que precede a produção da metodologia, porque não é um trabalho robótico, de dar uma pergunta e oferecer uma resposta. Isso já acontece, se chama inteligência artificial. Se você colocar no seu banco, vai fazer isso. Você pergunta a coisa, o banco responde. E nós precisamos rever isso. Nós não estamos aqui para dar respostas prontas. Volto a dizer, não foi isso que a professora Viviane quis dizer. Eu não vou dizer que ela quis dizer, mas não foi isso que ela disse, nem a professora Sinara. Mas eu estou dizendo, nós não estamos aqui para dar respostas prontas. Acho que finalizar o evento é fazer com que vocês saiam aqui provocados e provocadas, a entender que a metodologia não é algo pronto, dado, fácil, com respostas planejadas e precisas. A metodologia depende do contexto. Isso foi a primeira coisa que a professora Viviane trouxe. Precisa de um contexto. Nesse contexto, nós temos que falar sobre as nossas experiências e falar sobre as dificuldades em um tempo de crise, e a metodologia tem que estar inserida aí. Então, é só nisso que eu discordo, com toda a minha consideração e todo o meu louvor às falas das minhas colegas queridíssimas, e também volto a agradecer
pela participação no chat e também ressaltar aqui os parabéns a... Me perdi aqui no chat. A pessoa disse que não entendeu nada. Ana Beatriz, deixa o Marcos falar, gente. Fala, Marcos, por favor. Gente, só desculpa, porque acho que eu tinha ainda naquela de esperar a autorização do professor, né, eu acabo esperando. É porque eu só queria fazer uma pergunta, eu acho que engloba vocês. Vocês, na opinião de vocês, eu acho que como melhores especialistas nesse processo, vocês não acham que hoje as instituições deveriam parar um pouco de ensinar regras da metodologia, esse processo da ABNT, como faz isso, como faz aquilo, mas ao invés disso, começar a ensinar realmente a fazer pesquisa, ao invés de estar focando mais em regras, em você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas focar em um processo a qual o aluno tenha mais autonomia, né? Então, entra naquela questão de uma metodologia crítica, que sai um pouquinho desse processo, dessa metodologia tradicional, e vamos focar nessa metodologia crítica, onde o aluno tem essa autonomia, e ao invés de ensinar dentro de um processo de regras da academia, mas focar em um processo muito mais autônomo de realizar a pesquisa, o que vocês pensam sobre esse questionamento? Não sei se eu fui claro. Bem, eu vou comentar porque estava no meio da minha explicação, da minha palestra, e Marcos trouxe essa colocação que eu acho que tem a ver com o que eu estava conversando. Marcos, em linhas gerais, a minha opinião, a minha percepção é que, sim, tem que estar junto, não é para dissociar, porque mesmo que nós nós coloquemos, né, nós proponhamos uma metodologia aí, que seja totalmente desvencilhada de uma tradição, é preciso falar sobre a tradição da metodologia científica, porque é a partir do conhecimento da tradição dessas regras que você pode subverter as regras. Agora, se você parte de um nada, é difícil, né? Então, a partir mesmo dessas regras, que podem ser criticadas, por quê? Porque a ciência, e acho que isso tem que ser colocado de maneira também muito honesta, a ciência ela não é um livro fechado. Eu posso ter teses, essas teses podem ser derrubadas, até que outra passe a valer em relação àquela. Então, se a gente pode derrubar coisas, é igual à linguagem. A linguagem é viva. A linguagem não é uma estrutura parada. Todos os dias, palavras surgem, elas entram no léxico, porque a língua é viva, a linguagem é viva e dinâmica. Assim deveria ser a ciência. Você pegar coisas que foram utilizadas, que estão aí colocadas como verdades, e questionar aquelas verdades. Mas eu não acho que se deva dissociar das coisas clássicas, mas trazer o clássico, refletir sobre aquele clássico, vamos dizer o cânone, né? Refletir sobre aquele... Quando eu digo cânone, eu digo aquilo que já está colocado no campo como legítimo, como a verdade absoluta. Trazer essas verdades absolutas para serem debatidas e refletidas, a partir de novas perspectivas. Não sei se as minhas colegas querem comentar alguma coisa. Enfim, eu acho que vai nesse sentido. Agora, o que eu queria também, quando eu estava mencionando, né? Então, a resposta é essa, né? Na minha opinião, no caso, seria a minha opinião. A opinião é que ambas as coisas sejam trazidas. Que não se compre um discurso feito, mas também não se jogue algo que foi construído. Porque se foi construído também com luta, foi construído com aceitação, com tentativa e erro, e nós não podemos desconsiderar as coisas que já aconteceram. Nós não podemos nos acomodar com o que está aí há muito tempo. Mas, para isso, nós precisamos debater essas coisas. Então, voltando ao que eu estava dizendo, sobre as perguntas, dar os parabéns, e era a Ana... Professora Sinara, pode repetir o nome porque eu me perdi mesmo aqui. Ana Beatriz. Dá os parabéns a Ana Beatriz, porque é isso mesmo, Ana Beatriz. Você percebeu que o que você falou, com certeza, plantou uma coisinha em cada um de nós aqui, cada uma de nós. Nós vamos pensar sobre essas maneiras de serem discutidas as coisas,
E tem que ser assim mesmo, eu acho que tem que dizer, não estou entendendo, porque aqui nós estamos em um espaço de troca, porque eu falei isso várias vezes, de troca, mas para trocar você precisa me dar alguma coisa, eu dar outra para você, e receber, e assim, é um movimento de fluxo. Então, agradecendo as participações aqui no chat, vamos ver se eu consigo passar bem rápido, por conta do horário, para cada pergunta, né? Então, vamos lá para Danilo, perguntando sobre como ultrapassar as barreiras, né? Em relação a esse material e como é importante derrubar esses esquemas já. Já tinha respondido. Acho que derrubar os esquemas é você questionar esses esquemas. E para questionar, você precisa ler, você precisa ir atrás, você precisa se conectar com outras pessoas que estão pensando de maneira disruptiva, ou seja, quebrando com esses paradigmas. Então, se eu vejo pessoas que propõem algo novo, é com essas pessoas que eu preciso se conectar. Porque pensar algo novo, mesmo que você pense que seja algo muito bobo, pelo menos você está pensando fora de uma caixa. E é sempre bom estar junto de gente que pensa fora de uma caixa numa perspectiva construtiva. Então, não é uma resposta pronta, porque senão seria incoerente, mas é uma luzinha que eu posso acender, é como ultrapassar essas barreiras, lendo muito, conversando, procurando o que está pensando fora dessas caixinhas. Professor aqui, Beatriz, Ana Beatriz já comentei, Eliane falou sobre os títulos, eu disse isso, que os títulos são o registro da nossa trajetória, não desconsiderei nossos títulos, porque foram títulos sofridos, eu só disse que os títulos, em uma sociedade que é feita, né, moldada de maneira colonizada, os títulos, em vez de serem esse registro de trajetória, passam a ser marcadores simbólicos de posição social. Então, se eu tenho um título, eu sou melhor, ou eu tenho mais conhecimento, e eu constranjo você a conversar comigo. Foi essa a crítica. Mas, sim, nossos títulos merecem respeito, e eu sou muito orgulhoso do meu. Acredito que as professoras também dos delas. Silvia dizendo que já foi humilhada, né? E hoje só prefere ouvir. Silvia, por você já ter escrito isso, eu já sou muito grato, porque você traz uma coisa que nós precisamos conversar, o quanto nós estamos humilhando outras pessoas, mesmo, né, aparentemente sem perceber que estamos fazendo, mas quando alguém sinaliza que foi humilhada, nós precisamos pensar como a linguagem humilha as pessoas, e é isso que nós fazemos, trabalhamos o discurso no sentido de ver que a palavra tem poder, e tem o poder, inclusive, de me fazer melhor ou pior do que você, só numa frase. Em meio minuto que eu falo, eu posso destruir uma pessoa. E isso é relevante. Isso se chama estudos do discurso, os críticos do discurso, tá, Silvia? Mas é isso, se você prefere ouvir, ouça. Mas também tenha vontade de falar, porque você não é menor do que ninguém. Pode ser o presidente de qualquer grande coisa, mas se você tem a vontade de transformar, fale. Porque se você não fala, só fica na sua cabeça, e na cabeça você já sabe que morre com a gente. Eu falei aqui, Cláudia, professor, aí Cláudia já falou com outra pessoa. Elma está perguntando da frequência, com a professora Pilar. Bem, eu acredito que eu respondi rapidamente, na medida do possível. Assim, a Alessandra falando com a professora Viviane. Bem, pronto. Então, acho que consegui responder rapidamente em respeito às pessoas que responderam a minha provocação de terem falado no chat. Gente, é isso. Agora vou passar a palavra às minhas companheiras. Gratidão. Bom, pelo adiantado da hora, eu queria fazer uma defesa dessa metodologia de produção de conhecimento que eu propus de forma muito fluida, tanto no grupo da gente, basicamente eu falei, não, fala aí, ó, esse é o tema, quero que vocês falem, vamos trocar ideias sobre isso. Foi isso que eu fiz. Lidem com isso. E a metodologia, e por que isso, né? Então, imaginem só, no final de quinta-feira, de um dezembro pandêmico, a gente numa interação à distância, dentro de um Google Meet, ou seja lá de qual plataforma a gente estiver, vendo
PowerPoints intermináveis com densas reflexões teóricas, teoria de método, enfim. Em que medida isso seria mais acessível? Eu tenho as minhas dúvidas. Por isso que eu e as professoras que integramos a comissão da semana propusemos que todas as atividades ou fossem oficinas ou rodas de conversa, de modo que a gente pudesse, de fato, construir outros espaços de produção de conhecimento a partir de outros gêneros de produção de conhecimento. E eu levei um puxão de orelha, porque eu falei, eu li o cabedal, eu li o currículo de cada um de vocês, mas é interessante a gente ver como essa escolha foi uma escolha não tão boa. E isso faz parte do processo de ética em pesquisa. Cada passo da jornada, a gente está escolhendo procedimentos metodológicos. E quando a gente vê que esse procedimento deu ruim, a gente tem que ir lá e reestruturar toda a nossa pesquisa, todo o nosso raciocínio científico. Aí eu queria falar uma coisa. A Ana Beatriz é uma das pupilas aí maravilhosas, nossa super guerreira do ensino médio, e ela diz, não entendi nada. Mas só o fato dela dizer não entendi nada, ela entendeu sim, porque ela falou, tô furando a bolha. Vocês querem ouvir? Então tô dizendo para vocês. Então ela entendeu sim. E ela pensou, e ela se posicionou enquanto um ser produtor de conhecimento, isso é metodologia. E aí, para concluir a minha defesa desse tipo de estrutura de evento que a gente pensa no IFB, o Instituto Federal de Brasília, ele tem como característica ter um universo mais do que a universidade, porque a universidade vem de universo, né? Mas o Instituto Federal de Brasília, a gente tem públicos muito distintos, em faixas etárias, em graus de formação, em objetividades das componentes curriculares, objetivos, melhor dizendo, qual é o perfil do egresso que a gente quer para o secretariado, qual é o perfil do egresso que a gente quer para a administração, e por aí vai. Só que tem uma coisa que nos une. Nós somos o Instituto de Educação Básica, Técnica, Tecnológica. Esse tecnológico abraça todos os outros, porque é ciência, porque é produção de conhecimento. Então, quando a gente propõe esse tipo de atividade, e quando há eventos acadêmicos no nosso campus, eu faço questão sempre de carregar todos os... ou carrego fisicamente, quando a gente pode aglomerar, ou aqui os nossos estudantes, tanto no ensino médio quanto dos cursos subsequentes, que não estão necessariamente ligados com essas reflexões mais adensadas, porque existe uma coisa chamada repertório, da qual a gente tem falado hoje ao longo do dia quase inteiro. Então, o professor que veio antes na oficina, o professor Gabriel, ele falou do repertório sociocultural que é cobrado para as provas do Enem do PAS, que a Sinara, a professora Viviane, o professor Gersinei também já conhecem como professores, enfim, como pessoas que trabalharam junto aí nessa frente. E o que é o repertório? É aquilo que eu carrego dentro de mim como conjunto de leituras. E aí, para encerrar mesmo, nessa defesa dessa proposta que eu fiz para vocês, o meu companheiro, ele é professor de violão, né, da UNB, e ele trabalha com uma perspectiva que eu adotei para o trabalho de língua materna. Por quê? Ele trabalha com uma perspectiva do ensino do instrumento como, tendo em vista que é uma questão eminentemente prática. E eu percebo o ensino de língua materna também como algo eminentemente prático, assim como o ensino, que foi o que o Marcos falou. Como que a gente ensina a fazer ciência, em vez de ficar dando regrinha da BNT? A gente tem que instanciar situações para o desenvolvimento do raciocínio científico, né? E isso não se faz sem vivência, isso não se faz sem repertório. Lá na música, tem uma coisa chamada peça desafio. Então, eu estou ali estudando, eu estou no nível 2 do violão. Então, eu vou estudar 5 ou 6 músicas no bimestre que estão no nível 2. Mas eu vou pegar uma música que vai estar no nível 8. É lógico que eu não vou conseguir tocar essa música, é lógico que eu não vou entender todas as nuances do que essa música exige de mim para que eu possa realizá-la. Mas o fato de eu ter lido essa música naquele momento, dela ter me desafiado, dela ter me colocado, pensa aí, se vira.
e anos depois eu continuo estudando, eu continuo trabalhando, eu continuo lendo, eu continuo formando esse meu repertório, e caio de novo nessa música, eu vou conseguir tocar essa música. Então, eu penso muito assim com relação às práticas de conhecimento, as nossas... São desafios que estão colocados. As coisas que a gente falou são difíceis? São. Poderiam ser faladas de forma mais fácil? Sim. Um dos objetivos de ser uma roda de conversa e não uma palestra, coisa assim, foi esse. Precisamos aprimorar? Com certeza. Então, eu fico muito feliz, agradeço imensamente a participação de todos vocês até essa hora. Agora, 7 horas da noite, teremos uma mesa sobre secretariado, vai ser super especial. A programação está toda no Even 3, no site do nosso evento. E eu, agora, essa atividade do secretariado já integra um outro evento que está acontecendo dentro desse grande guarda-chuva, que é o seminário do grupo de pesquisa do secretariado. Então, esta atividade que estamos agora, ela encerra a nossa 3ª jornada do PIBID, algo que me deixa absolutamente feliz e realizada, porque eu trabalho com o PIBID desde 2013. Então, são 7 anos dedicados a esse grande programa, e poder ter essa conversa, essa prosa em alto nível, com tantas inquietações, tantas coisas bonitas que vieram daí, depois de várias prosas lindas que houve no dia de hoje. Inclusive, recomendo a todos que vejam, estão todas gravadas e vão ser publicadas ainda hoje, se eu conseguir editar, no nosso canal do YouTube, o Redescobrir Laboratório de Tecnologia e Diversidade. Então, eu fico muito feliz, agradeço imensamente, e eu acho que é isso. A gente está conversando como gente grande, como gente pequena, como gente.